Olá, minhas amigas e meus amigos, semana terminando e chegou o momento de ler para vocês o meu artigo que foi publicado em 38 jornais e ler para vocês com os comentários nas entrelinhas. Numa semana em que a gente viu que a Mercedes, aliás, a General Motors, a GM, em São José dos Campos, vai parar por 3 semanas pela queda das vendas. A gente vê que o mês de janeiro gerou novos empregos só a metade do que janeiro anterior do ano anterior gerou. E há muita inquietação na economia, porque o próprio governo está causando essa inquietação. E nas relações do governo com o agro também muito estranho. O presidente reclamando que o agro produz demais, é uma coisa incrível, né? E que as pessoas estão comendo demais também. E então eu lembrei da história, da fábula da galinha dos ovos de ouro, que a galinha punha um ovo de ouro todos os dias, as pessoas ficaram, os donos da galinha ficaram tão ansiosos que foram saber se a galinha estava cheia de ouro e mataram a galinha, né? Nunca mais ela pôs. Né? Pôs já significa ovo, né? Eu outro dia, implicando com a repetição do colocar, eu disse brincando, outro dia não, há alguns anos eu disse, vai acabar que galinha vai colocar ovos. Não é que estão usando o colocar para o pôr? Né? Tanto que a galinha poedeira, né? Pôr já é um verbo intransitivo, significa que está saindo ovo pela cloaca da galinha. Né? Bom, vamos lá então. Chega de conversa fiada. Vamos ler para vocês o artigo. Não esqueça de se inscrever e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Então, vamos lá com comentários nas entrelinhas. O título, pois, é Ovos de Ouro. Em solenidade da noite passada, porque o artigo sai na quarta-feira, assumiu a nova direção da Frente Parlamentar da Agropecuária, que terá muito trabalho pela frente para defender o agro no Congresso. É uma reunião de deputados e senadores que defendem o agro, o campo. O campo se sente alvo de algum tipo de revanche por ter votado majoritariamente em Bolsonaro. O agro representa uma quarta parte de tudo que se produz no país. É praticamente um quarto do PIB, Produto Interno Bruto. E as exportações do setor têm garantido sucessivos superávites na balança comercial e equilíbrio em nossas contas externas. É o demais, é o que produz demais. É por isso. Isso sem falar no óbvio. São os produtos da terra que garantem nossa segurança alimentar e contribuem para alimentar mais de 1,5 bilhão de habitantes deste planeta. São mais de 150 países que se abastecem com produtos do nosso agro. Produtos de toda ordem, né? Desde proteínas a grãos, couros, tecidos, algodão, né? Açúcar, sucos, tudo. E nós aqui temos também tudo que vem do agro. Além disso, é da terra que sai o algodão da nossa roupa, o combustível dos nossos veículos, o papel do nosso cotidiano, o couro dos nossos calçados, enfim, quase tudo que usamos e consumimos. Um setor que se destaca por tecnologia, modernidade e produtividade. A atual produção de grãos vai crescer
15% de uma safra para outra. Mas a área plantada aumenta apenas 3,5%. Aí vocês podem entender o que é a modernidade, a produtividade, a tecnologia, o conhecimento. Cresce a produção 15%, cresce a área plantada só 3,5%. O PIB do agro brasileiro é igual ao PIB da Argentina inteira. E olha que a Argentina já foi uma das mais importantes economias do mundo. Num país prejudicado pela insegurança jurídica, agora não existe mais coisa julgada para tributos. A principal preocupação do agro, nesses tempos, é com o direito de propriedade. Cláusula pétrea na Constituição, o artigo 5º escreve na mesma linha do direito à vida o direito de propriedade. No entanto, as invasões a propriedades da Suzano Celulose, no sul da Bahia, a isso o governo recomenda diálogo com o agressor de um direito pétreo. Enquanto querem que dialogue, em Mato Grosso, o governador já avisou que não ousem invadir propriedade alheia no Mato Grosso, que eu já mandei o secretário de Segurança tratar esse crime com tolerância zero. Belo exemplo. Bom, e paira no Supremo uma decisão sobre terras indígenas, que pode afetar gravemente os produtores rurais. É o chamado marco temporal, a tirar o sono de quem precisa repousar para produzir alimentos no dia seguinte. Os constituintes foram bem claros no artigo 231, ao estabelecer que são dos índios as terras que tradicionalmente ocupam. Sublinhei o verbo porque está no presente. Não diz que ocuparam, nem que vierem a ocupar. Portanto, pela nossa língua oficial, são as terras ocupadas no dia da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988. O ministro aposentado do Supremo, Marco Aurélio Mello, no mesmo dia em que leu esse artigo no jornal, me mandou uma mensagem dizendo: concordo plenamente, foi assim, essa é a minha posição enquanto eu envergava a toga. Parece um desmonte. O ministério, que era da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com a sigla MAPA, definhou. Fica a sigla meio no ar, assim, MAP. Né? Foi com a ministra Tereza Cristina, conquistou mercados em 150 países do mundo e tinha ferramentas para isso. Agora foi desarmado. O cadastro ambiental rural foi para Marina Silva, do Meio Ambiente, que nunca se deu muito bem com o agro. A Conab é usada para fazer plano safra. O INCRA, a Anater, Agência de Assistência Técnica e Extensão Rural, a CEAGESP, a SEASA de Minas Gerais, foram para o desenvolvimento agrário e agricultura familiar do ministro Paulo Pimenta, do PT. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, que é do ramo, foi presidente da AproSoja, ficou apenas com a Embrapa. Último parágrafo. Semana passada, o presidente da República queixou-se de que produzimos alimentos demais. Talvez ele não saiba que o excesso vai para a exportação, que permite que importemos o que não temos. Será que ele não sabe que esse produzir demais gera renda, empregos, agroindústria, impostos? Um dos grandes líderes históricos do PSDB,
Tasso Gereissati, diz que Lula não está sendo, disse agora, não está sendo conciliador como Mandela, mas simplesmente um anti-Bolsonaro. Aí eu concluo. Se for para vingar-se dos eleitores de Bolsonaro no agro, porque ajudaram a promover grandes manifestações em Brasília, isso poderá sacrificar a galinha dos ovos de ouro. De Brasília, Alexandre Garcia.